Olá, seja bem-vindo ao Aquecimento Masterclass Você Gerente. Eu sou Lucas Araújo e estou dando uma série de aulas para preparar você para o dia 9 de março, onde eu vou dar uma aula chamada Masterclass Você Gerente, onde eu vou ensinar tudo que você precisa saber para ser promovido para gerente, tá bom? Então, segue aqui comigo e hoje eu vou falar sobre gatilhos mentais. Eu vou ensinar para você os gatilhos mentais necessários para você ser promovido para gerente, tá bom? Então, primeiro, antes de eu falar dos gatilhos mentais, eu gostaria que vocês entendessem que todo ser humano, qualquer pessoa, certo? Eu insisto nesse assunto porque é a novidade que você precisa entender, que as pessoas não sabem mesmo, as pessoas não têm isso em mente, de que a promoção para gerente, esse processo de promoção é uma venda. As pessoas não entendem isso. E eu gosto de reforçar. Porque a partir do momento que você entender que a sua promoção para gerente é uma venda que você está fazendo, você está tentando vender o seu tempo de forma mais cara, você vai saber persuadir melhor a chefia para ser promovido para gerente. E não existe nada mais forte, nada mais eficiente para te promover para gerente do que os gatilhos mentais. Ou seja, você vai conseguir persuadir de forma melhor se você souber usar os gatilhos mentais de forma certa, de forma correta, para que a chefia possa enxergar você como alguém que realmente tem potencial para se tornar gerente, tá bom? Então, existem diversos gatilhos mentais, diversos mesmo. O mercado aí de vendas usam muitos gatilhos, mas eu considero alguns que são mais importantes nesse processo de persuasão, nesse processo de persuasão para você ser promovido para gerente, persuadir a chefia, tá bom? E o primeiro deles é o gatilho mental da autoridade. Você precisa passar para a chefia a autoridade correta para ser promovido para gerente. Então eu vou fazer uma analogia aqui aos jornais. Os jornais geralmente dão um exemplo. Quando eles querem falar sobre um tema específico, eles convidam um especialista sobre o assunto. Ou seja, eles convidam alguém que tem autoridade para falar do assunto. Preste atenção nisso que eu estou lhe falando. Então, geralmente, quando um jornal quer dar um assunto técnico, dar um assunto de finanças, por exemplo, ele chama alguém da área de finanças para falar. Quando ele quer dar alguma notícia da área jurídica, ele chama alguém da área de jurídica para falar, para poder dar autoridade, dar credibilidade àquilo que aquilo que o jornal está relatando de notícia, certo? Então, você precisa entender que você precisa disparar o gatilho mental da autoridade de forma correta na chefia também, certo? A chefia, quando pensar assim, poxa, quem é que pode ser promovido para gerente? Você tem que ser a primeira opção. Por quê? Porque você já disparou o gatilho mental da autoridade de forma correta. Então, eu vou dar um exemplo a você aqui. Se o chefe quer lhe promover para gerente, você precisa mostrar para o chefe que tem potencial para se tornar gerente. Então, no momento que você estiver conversando com o chefe, conversa do mesmo jeito que a alta direção conversa com ele. Conversa com a alta direção do mesmo jeito que a alta direção conversa entre si. Então, busque sempre se comunicar dentro da empresa de forma que apresente autoridade de gerente. Como é que eu faço isso, Lucas? Primeira coisa que você tem que fazer é entender a empresa. Entender os objetivos estratégicos, entender os indicadores da empresa. Porque é isso que a chefia pensa o tempo inteiro, em como alcançar os seus objetivos estratégicos, em como alcançar os indicadores. Então, se você estiver pensando nisso também o tempo inteiro, você vai mostrar que você tem potencial. E se você mostrar na sua comunicação, no dia a dia, propor ações ou até implementar ações que realmente gerem valor de forma estratégica para a empresa, opa, a chefia vai lhe enxergar com outros olhos, vai perceber a autoridade em você. Quer ver outra coisa? Se você tiver atitudes de líder no seu dia a dia. Então, se você for um rapaz, uma pessoa engajada, se você for uma pessoa proativa, se você for uma pessoa disciplinada, você está aumentando a sua autoridade. Por quê? Porque você está tendo atitudes de líder. A chefia vai lhe ver como líder. Agora imagine, se você é aquele excelente funcionário
que trabalha até 10 da noite, mas só sabe fazer o trabalho técnico. Então, você chega 8 horas da manhã na empresa, trabalha, fazendo ali o trabalho técnico, e aí, ao invés de entregar 10 relatórios, entrega 15, 20, 25, e aí se mata de trabalhar fazendo o trabalho técnico, algo que não vai gerar valor para a empresa de forma estratégica. Está gerando valor? Tá entregando resultado? Tá. Mas não é estratégico, gente. Isso é apenas fazer mais. O que você precisa é entender os objetivos da empresa de médio e de longo prazo e propostas disruptivas para poder fazer a empresa chegar lá, tá bom? Então, você precisa disparar o gatilho mental da autoridade de forma correta, mostrando para a empresa que você tem potencial para se tornar gerente. Então, tem determinados jornais que, quando querem falar de determinado assunto, só convida aquela pessoa. Ou seja, a primeira pessoa que vem na mente do diretor, da edição lá do jornal, é aquela pessoa. Então, vou falar de política, é aquela pessoa. Vou falar de jurídico, é aquela pessoa. Tá entendendo? É assim que você tem que se portar dentro da empresa. Então, a empresa pensar, eu quero promover alguém para gerente, só pode vir você na mente da chefia. Não, vou promover Lucas para gerente, pronto. Preciso de um gerente, é Lucas. Preciso promover alguém para gerente financeiro, é Lucas. Preciso promover alguém para gerente, é Lucas. Então você precisa ser a melhor opção se você estiver disparando os gatilhos mentais no seu dia a dia, e o da autoridade, ele é realmente muito, muito forte, tá bom? Vamos lá, outro gatilho mental muito importante também é o da reciprocidade. E aqui eu vou dar um exemplo, vou ampliar aqui. Vou dar um exemplo de uma tela, de um print que eu dei aqui, da tela do aplicativo Strava. É um aplicativo muito bom, ele entrega muito valor de forma gratuita, muito valor mesmo. E o que é que acontece? As pessoas, quando recebem algo de valor, elas tendem a retribuir. Isso é natural, isso é intrínseco do ser humano. Então, sempre que a chefia receber algo de valor de você, ela tenderá a lhe retribuir também. E se você estiver gerando valor de forma estratégica, e aí a sua imagem vai subindo, vai subindo. A gratidão que a chefia tem por você vai subindo, vai aumentando, vai subindo. A chefia, de um determinado ponto, já vai ter gerado tanto valor que em um momento a chefia, eu tenho que retribuir Lucas por tudo que ele já fez. E aí vai querer reter você na empresa, aumentando o seu salário. É assim que funciona o gatilho mental da reciprocidade. Uma certa feita, vou contar um exemplo aqui, uma certa feita eu fui ajudar uma família. E aí ajudei com uma cesta básica e ajudei no momento que aquela família mais precisava. Aquilo ali para mim foi algo muito simples de ser feito, eu já tinha um costume de fazer e foi algo que realmente para mim não esperava nada em troca daquela família, por ser muito humilde. Mas o tempo passou e aquela família depois, ela me ofereceu um saco, ela me deu um saco de aipim enorme. Era uma família da zona rural, eles tinham tido uma boa colheita de aipim, e por eu ter ajudado eles num momento muito crítico, eles, por gratidão pura, vieram me dar aquele saco de aipim, e eu fiquei desconcertado, não quis aceitar, mas não teve jeito, tive que levar o saco de aipim para casa. Eu acho até que o saco de aipim era do mesmo valor, até mais caro, do que a cesta básica que eu tinha fornecido, porque era muito aipim mesmo. Então, gente, isso é intrínseco do ser humano, do pobre, do rico, de qualquer ser humano, tá bom? Então, voltando aqui ao exemplo do aplicativo Strava, então gostaria que vocês percebessem aqui, teste gratuito de 60 dias, isso é o plano premium do Strava, tá bom? Então, o plano premium do Strava, ele realmente lhe dá um prazo ali de 60 dias. O Strava já entrega muito valor. E agora, dando um prazo de 60 dias para assinar o plano premium, você vai ficar ali com aquele sentimento de gratidão. Por quê? Porque ele já entrega muito valor com o aplicativo, com as funcionalidades grátis, está lhe dando 60 dias pelas funcionalidades premium e depois vai lhe cobrar um valor aí de R$ 149,90 por ano. E aí muitas e muitas pessoas acabam retribuindo por reciprocidade tudo que o Strava já fez. Porque o Strava vai gerar ali uma série de controles, uma série de informações para que você possa ter um desempenho melhor em suas atividades físicas.
tá bom? Então, entende essa visão do gatilho mental da reciprocidade. Vários aplicativos, está na moda, vários aplicativos usam essa estratégia. Dão soluções gratuitas ou por um período gratuito para que você possa experimentar, possa gostar, possa se apaixonar por aquilo ali e depois que virar pago você ficar com o sentimento de que não pode viver sem aquilo. Então, o gatilho mental da reciprocidade funciona assim. E uma coisa que eu gostaria de reforçar é que você jamais gere valor de forma estratégica para a empresa, dispare o gatilho mental da autoridade na chefia, mas jamais vá pedir a sua promoção. Nunca faça isso. Que assim, a chefia vai perceber que você está fazendo tudo por interesse, certo? E tem gente que é assim o tempo inteiro. Executa atividade, é chefe, executei aquilo ali, viu? Mereço seu aumento, mereço promoção. Tem gente que fica falando isso até por brincadeira, mas eu digo a você, não fale nem por brincadeira, tá bom? Então, a empresa, a partir do momento que entender que você gerou valor de forma estratégica, ela vai lhe retribuir. E você vai precisar ir acumulando esse valor, e gerando valor, e gerando valor, e gerando valor, para que em determinado momento a companhia retribua a você, tá bom? Então, gostaria que você entendesse o gatilho mental da reciprocidade, que é uma forma excelente de se vender. Bom, outro gatilho mental muito importante é o gatilho mental da escassez. Muitos e-commerce, eles usam esse gatilho mental. Então eu vou abrir aqui, ó, onde a seta está indicando aqui, aproveite, apenas 7 itens em estoque. Eita, tá acabando. E aí a gente fica naquela preocupação de comprar logo. Mas a forma de você disparar o gatilho mental da escassez vai ser um pouco diferente. Você precisa trabalhar de uma forma em que você seja escasso, em que você seja único da empresa, que você seja a melhor opção da empresa para ser promovido para a área gerente, tá bom? Então, como é que eu faço isso, Lucas? Bom, tendo atitudes de líder, porque nem todo mundo tem atitudes de líder o dia todo o tempo. É difícil manter isso em alta. Mas se você conhecer quais são as atitudes de líder, eu tenho aulas falando aí sobre atitudes de líder, você vai conseguir gerar valor de forma estratégica para a empresa com essas atitudes e aí você vai ser escasso, tá bom? A empresa vai lhe enxergar como poucos. Não, Lucas é a melhor opção que eu tenho para ser promovido para gerente, não tem outro, eu preciso arranjar uma oportunidade para Lucas. Então é assim que a chefia, que a alta direção vai pensar a partir do momento em que você estiver disparando os gatilhos mentais de forma correta. Então, um exemplo, quer ver um exemplo para ser escasso no ambiente de trabalho? Não seja resistente a mudanças. Pelo contrário, seja aquela pessoa que propõe as mudanças, aquela pessoa proativa. As pessoas no ambiente de trabalho geralmente tendem a ser resistentes. Então, sempre que chega alguém com inovação, com a sugestão, a melhoria no processo, as pessoas tendem a reclamar, isso não vai dar certo, a gente já tentou e assim, e aí tendem a reclamar ao invés de fazer algo que realmente possa melhorar o resultado da empresa. Então, se você for essa pessoa que está propondo constantemente, você já vai ser bem escasso no seu ambiente de trabalho, tá bom? Então fica aí de gatilho mental da escassez, ele é extremamente forte, porque a chefia vai enxergar você como uma melhor opção. Tem muita gente que usa esse gatilho mental até sem saber que está usando, e é uma forma que eu não concordo, que eu acho que você fecha portas para a empresa, porque tem gente que acha que só vai ser promovido se conseguir colocar um certo medo na chefia, se gerar escassez para a chefia. E como assim? Vai lá dizer para o chefe que recebeu oferta de outra empresa. Isso acontece muito nos dias a dia de trabalho. As pessoas, eu recebi proposta da empresa tal, se você não me promover, eu vou mudar de empresa. E aí fica num jogo de chantagem. E não é assim que você deve agir, de forma alguma. Se você recebeu a proposta de uma empresa, a dica que eu dou é que vá para a nova empresa. Converse com a chefia, converse para sair e deixar as portas abertas. Mas se você tem uma proposta interessante, mesmo que a empresa cubra, tá bom? Se a empresa não lhe promoveu ainda, e é porque ela não viu tanto valor assim. Então, se você recebeu a proposta de outra empresa, a empresa agora vai cobrir, fica parecendo que ela só está arranjando tempo para poder arranjar alguém para lhe substituir. Então, vá para a nova empresa, vá para o novo desafio, tá bom? E deixa as portas abertas que, quem sabe,
do futuro, no futuro você não possa retornar essa empresa num cargo de gerente. Então, cuidado ao usar o gatilho mental da escassez dessa forma, fazendo chantagem, que tem outras opções, outras ofertas de emprego, porque as pessoas não gostam disso e isso pode fazer muito mal e fechar as portas para você. Bom, outro gatilho mental muito forte, agora eu vou falar de dois gatilhos mentais juntos, de prova e de prova social, eles se complementam, tá bom? E eu vou dar um exemplo aqui de muitos aplicativos, muitos marketplaces gostam de usar. Então, geralmente, quando a gente vai comprar um produto hoje em dia, a gente vê lá as avaliações, né? E a gente vê lá elogios ou críticas também, mas a gente geralmente vê muitos elogios e ele está provando ali, ou seja, quando alguém está falando bem de um produto, está disparando o gatilho mental da prova, ou seja, ele está provando que realmente vai atender a sua expectativa, porque ele já atendeu a expectativa de alguém. Mas, quando essas provas elas são constantes, ou seja, elas são várias provas, então você está disparando o gatilho mental da prova social, ou seja, várias pessoas estão falando bem de determinado produto, e aí é um gatilho mental muito forte, porque esse falar bem, ele chega para a alta direção também. Então, a partir do momento que várias pessoas da empresa estão falando bem de você, dizendo que você tem potencial para se tornar gerente, que você tem perfil de líder, que você sabe engajar pessoas, que você sabe gerar valor de forma estratégica para a empresa, que você sabe realmente implementar ações que alcancem os resultados, os indicadores da empresa. Então, no momento que as pessoas estiverem falando bem de você dessa forma, tá bom? Falando que você tem potencial para se tornar gerente, e tem muita gente que acha que é só falar bem, e não é. É dessa forma como eu estou dizendo. Porque as pessoas podem estar falando bem, poxa, o Lucas é muito bom, ele entende de Excel, aquela fórmula do Excel lá, mega power, tabela dinâmica. Não é isso que vale promover. Se as pessoas estiverem falando bem de você desse jeito, como excelente técnico, isso pode até atrapalhar a sua promoção, porque a chefia vai ver, não, o Lucas realmente é um bom técnico, eu vou deixar ele fazendo esse trabalho técnico o resto da vida, porque eu preciso dele ali também como técnico. A empresa precisa do trabalho de um bom técnico também, é extremamente importante. Mas se você quer ser promovido para gerente, você precisa disparar o gatilho mental da prova e da prova social, de forma que as pessoas falem bem de você, que você tem potencial para se tornar gerente, tá bom? Então, muito cuidado nessa forma de disparar. E outra dica que eu dou, não pede para ninguém falar bem de você, pelo amor de Deus. Não pede para ninguém, conversa lá com o chefe que eu entreguei esse resultado, conversa lá com o chefe que eu entreguei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Não pede para ninguém falar bem de você, certo? O que você precisa é que isso seja espontâneo, que isso seja de forma bem sutil, que as pessoas falem sem nem perceber que estão disparando o gatilho mental da prova, e quanto maior for a quantidade de pessoas, o gatilho mental da prova social também vai ser disparado, e aí quanto mais pessoas falando que você tem potencial para se tornar gerente, essa zoada, esse zum vai chegar na alta direção da empresa também. Valeu? Então fica aí algumas dicas de como você pode disparar os gatilhos mentais para que você possa vender seu tempo de forma mais cara, sendo promovido para gerente. Então eu vou falar um pouco mais de gatilhos mentais também na Masterclass Você Gerente no dia 9 de março. Não perca essa Masterclass, ela vai ser fantástica. Eu vou ensinar tudo que você precisa para ser promovido para gerente e eu tenho certeza que você vai virar o jogo a partir do momento que você participar dessa Masterclass. 9 de março, espero lá.